Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um tópico aqui das nossas conversas sobre análise de dados aí e princípios de arquitetura e engenharia de dados em data warehouse modernos. E agora a gente vai fazer ali um laboratório lendo os arquivos que a gente salvou ali no nosso Synapse, nos nossos data lakes. Mas antes, dicas de livros, tem um na tela aqui, ó, que eu tenho ele aqui, livro físico dele, análise de séries temporais aqui. Esse livro aqui é muito legal, do Aile Nielsen aqui, para a gente entender ali como que a gente pode analisar variáveis aí durante um range de tempo aí. Então esse livro é interessante. E tem esse daqui também que é o clássico. Esse aqui eu acho que todo mundo que trabalha com dados, mesmo se não for codificar ou fazer coisas desse tipo, acho que esse aqui a pessoa tem que ter para ler. Mãos à obra, o clássico, aprendizado de máquina, Scikit-learn, Keras e TensorFlow. Esse aqui é a terceira edição, eu não sei se saiu a quarta. Essa aqui é a terceira edição, ambos são da Altabooks. Eu tenho dois aqui, ó. Eu tenho a segunda edição. Segunda ou primeira edição esse aqui. Aqui, ó. Achei que esse aqui é a primeira edição. E esse aqui, primeira edição. Agora ficou melhor, né? Primeira edição. Capa mais vermelhinha aqui. E segunda edição. Então, quem tiver interesse de aprofundar aí na área de dados, aí, esse aqui é o clássico aqui do Olivier Guéron aqui para a gente estudar sobre aprendizado de máquina e ler para conhecer. Às vezes a gente não vai codar, que a nossa função é mais de engenharia e arquitetura, mas é bom entender qual que é o destino final, né? Para que a gente prepara isso tudo. Então é sempre bom ler essas coisas aí. E ele não tá caro não, pessoal, pelo conteúdo que ele tem, pelas 640 páginas aqui, ó, perto dos livros que a gente já mostrou aqui, ele tá com um preço bem legal aqui. E o análise de séries temporais aqui, ó, é um pouquinho mais caro. Esse daqui é melhor. Se tiver que escolheu esse daqui, que esse aqui é melhor, viu, pessoal? Bom, então vamos para os nossos laboratórios aqui. Deixa eu fechar. Vamos aqui voltar. Então, a princípio, eu vou rodar esse script aqui em PySpark de novo, só lembrando o que ele faz. Ele vai lá no nosso bronze, deixa eu mostrar aqui, ó. Vem aqui na nossa camada bronze, nossa bronze layer. Ele vai ler esse arquivo aqui, ó. Vai ler esse arquivo CSV que está lá no nosso data lake. E a ideia é jogar aqui, que não tem nada agora, na nossa gold layer, na nossa camada gold aqui. E a gente vai ler esse arquivo através de uma instrução SQL, gerando ali o consumo de dados. Então, vou voltar para o script aqui, vou executar a primeira parte, meu cluster já está ativo. Estou utilizando aqui o PySpark para executar essa consulta. Então ele executou a primeira parte aqui para mim, vou executar a segunda. Isso aqui poderia estar sendo executado tudo junto, viu? Mas para melhor entendimento aí a gente separou. Então aqui ele fez o enriquecimento dos dados. Lembra que a gente tinha falado de enriquecimento, que a gente falou no tópico passado. E aqui eu estou salvando, então eu peguei o arquivo, enriqueci ele e vou salvar o arquivo aqui no meu destino, que o caminho destino é esse caminho aqui que a gente tem nessa variável aqui, ó, que vai lá no nosso gold layer, uma pasta chamada pedidos, vendas, enriquecidos. Então eu vou salvar aqui, ele vai salvar o arquivo para mim lá, e aqui, ó, eu estou só criando um trecho aqui, para ver se eu consigo ler, se ele conseguiu salvar o arquivo lá. Vou vir aqui e atualizar. Demora um pouquinho para... Aqui, já gerou o arquivo. O arquivo está aqui dentro da pastinha. E eu vou ler esse arquivo aqui no próprio Parquet, aqui, só para ver se o arquivo foi gerado. Se ele está correto. Então, utilizando aqui a leitura de Parquet, ele pegou o esquema para mim aqui, ó, como está definido. E mostrou os dados aqui. Mostrou só 5 linhas, que a ideia aqui era só ver o que a gente tinha.
Então agora que a gente já observou, que já gerou o arquivo está lá no nosso diretório, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o Synapse Serverless Pool, que é uma ferramenta que a gente pode executar consultas SQL sobre arquivos que estão armazenados no nosso Data Lake. Esse é um provisionamento, a gente pode, de uma forma didática, assim, o Synapse Serverless Pool ele não precisa de um servidor, então ele é uma abstração de um servidor, ele é um serviço que permite a gente executar consultas SQL, criar banco de dados sobre arquivos gerados no nosso Data Lake. Isso não é novo, né, que a gente já tem isso há algum tempo, mas é uma flexibilidade que a gente tem, que qual que é a diferença disso tudo? Antes, a gente só poderia ler esses arquivos quando eles fossem movidos para um banco de dados relacional, e a partir dali, quando a gente executasse uma consulta, essa consulta estaria sendo executada sobre o modelo relacional. Então ali na forma de tabela, certinho ali, com seus metadados, com seus esquemas, tudo estruturado certinho lá numa camada de banco de dados. Aqui não. Aqui a gente está executando uma consulta sobre um arquivo. Então a gente gera um arquivo, não precisou enviar ele para um banco de dados, a gente gera instruções SQL que faz leituras através desses arquivos. Então vou abrir aqui, ó, eu já tenho uma consulta pronta aqui, ó. E é um select comum, só que o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou abrindo o OpenHouse 7 aqui para buscar, olha, você vai lidar onde? Ó, só que agora eu vou ler aqui, ó, da minha pasta, pedidos enriquecidos, lá na minha camada Gold, e tudo que for parquet que tiver lá dentro eu vou ler. Então eu vou vir aqui, olha lá, camada Gold, pasta pedidos vendas enriquecidos, e vou ler esse arquivo. Então é como se eu estivesse lendo alguma coisa do banco de dados. Então eu vou pegar aqui e executar a consulta. Ele vai lá, vai começar a ler o arquivo e vai trazer o resultado aqui para mim. Tá aí, ó, trouxe o resultado aqui para mim. E olha só, a gente pode até aprimorar aqui a consulta. Então agora eu vou criar um script novo aqui, ó. No script para colocar uma nova consulta mais elaborada, que faz aqui algumas questões aqui de funções de agregação, faz um sum, faz um AVG, faz para tirar métrica dos valores, lendo do mesmo local, só que agora a gente está passando um filtro para pegar só informações pedidos relacionados ao ano anterior e agrupando essas informações e ordenando. Então é uma consulta já mais analítica, um pouquinho mais complexa. Quando a gente executa, ele traz aqui só os pedidos aí que a gente utilizou aí na condição de filtro. No caso aqui, tem que ser o filtro aqui, nosso filtro aqui tem que ser maior ou igual a year get date menos 1. Year get date menos 1 vai pegar o ano que a gente está e subtrair 1. Então vai ser 2024. Então a gente tem dados aqui de 2025 e 2024. Então perceba que a flexibilidade que nós temos para execução de determinadas questões aqui relacionadas a análise de dados utilizando essa arquitetura moderna permite que a gente não precise levar esse dado, deixar ele formatadinho para a gente já começar a utilizar. Evidentemente, por questões de performance, esse dado acaba indo uma perna dele, um pedaço dele, para o modelo relacional. Para um modelo relacional que tem ali as facilidades de criação de índice, as facilidades de particionamento, as facilidades lá do processamento massivo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Entretanto, com essa nova abordagem, não é obrigatório, mas isso a gente já consegue ler e fazer análise de dados em arquivos que a gente tira diretamente do nosso banco de dados. Na nossa próxima iteração aqui, a gente vai
criar um projeto aí ponta a ponta, do início até ler o dado no final aqui, para a gente ver como, em tese, no exemplo simples, funcionaria toda essa questão aí toda essa questão aí da gente utilizar toda a arquitetura moderna aí para poder analisar dados, beleza? Então, guardo vocês na nossa próxima conversa. Até mais.